Então, essa é a nossa terceira parte da aula de polpa. Lembrando que na primeira parte a gente falou sobre os componentes estruturais da polpa, célula, as fibras e a matriz, ou substância fundamental amorfa. Dentre as células nós temos os odontoblastos, fibroblastos, as células ectomesenquimais, células de defesa, macrófagos, as células dendríticas. As fibras nós temos as colágenas, as elásticas e as reticulares. E a matriz que a gente falou que é composta por proteoglicanos associados a glicosaminoglicanos. Na segunda parte da aula nós falamos das camadas da polpa. Da periferia para o centro nós temos a camada de odontoblastos, a oligocelular ou de Eyle, a terceira camada que é a rica em células e a quarta camada que é a camada central da polpa. Falamos também sobre a inervação e a vascularização. E no final da segunda parte nós falamos sobre as três teorias que tentam explicar a sensibilidade dentino-pulpar. Nessa terceira parte nós vamos ver as atividades funcionais da polpa, vamos ver também as modificações que a polpa sofre com o passar do tempo e vamos ver alguma patologia da polpa também. Então, as atividades funcionais da polpa. Nós temos a atividade indutora, né? É a capacidade que a polpa tem de induzir a síntese e a formação do esmalte. Lembra? Lembra lá na parte da dentinogênese. O que acontece? Primeiro, o fenômeno de inversão de polaridade. Então, as células do epitélio interno se tornam longas e com núcleo distal em relação à papila dentária. Isso faz com que né, as células do epitélio interno que induzem, com essa inversão de polaridade, induzem a diferenciação das células ectomesenquimais da polpa em odontoblastos. E aí os odontoblastos secretam dentina. Aí o que a dentina faz? Né? Tendo a primeira camada de dentina, aí que é a indução da polpa, né? Tendo a primeira camada de dentina sintetizada, o contato dessa dentina com aquelas células do epitélio interno, né? Faz com que as células do epitélio interno terminem a sua diferenciação e se diferenciem em ameloblastos e comecem a secretar o esmalte. Então, tá aí a capacidade indutora da polpa, né? Uma outra capacidade da polpa é de formar dentina. Então, a polpa forma tanto a dentina primária, lembra que a gente falou da dentina primária na aula de dentina, que é a dentina que se forma até o fechamento do ápice. A dentina secundária é a que se forma depois que o ápice fechou. Então, durante toda a vida do meu dente, nós temos a formação de dentina secundária. Qual é a diferença histológica entre uma e outra? A mudança da direção dos túbulos dentinários. E a dentina terciária, que é aquela dentina reparadora, que ela se forma frente a um estímulo, né? Lembra que eu falei que essa dentina ela tem uma coloração mais enegrecida, mais escurecida, tá? Então são esses a capacidade de formar da polpa, né? De formar a dentina primária, secundária e terciária. Tem a capacidade, né, a propriedade de nutrir a polpa através do seu sistema vascular. A gente falou bastante do sistema vascular na segunda parte da aula. Também tem a capacidade sensitiva, né? Porque nós temos a parte nervosa. Lembra que a gente falou de dor dentinária aguda, né? Aquela de curta duração e bem forte, como aquela dor de um dente já necrosado, que a gente chama de dor pulpar, que é uma dor mais crônica, é uma dor mais surda, é aquela dor que tem aquela característica de pulsar, de como se fosse um coração dentro do meu dente, né? Então, essa é a capacidade sensitiva. A capacidade defensiva e reparadora, aí nós temos duas formas de defesa. Nós temos tanto a formação de dentina peritubular, né, que é a formação que provoca a obliteração dos túbulos dentinários, isso acaba restringindo a penetração dos micro-organismos, por exemplo, ou até mesmo de outros estímulos, sejam estímulos térmicos ou estímulos químicos, né?
como também a formação de dentina terciária, por exemplo, aquela lesão aquela atividade de cárie, né, que às vezes ela induz a formação de dentina terciária, que geralmente essa formação de dentina terciária, ela se forma e ela altera a forma da câmara pulpar. E falando agora das modificações que a polpa sofre com o passar do tempo, né? Então a gente sabe que a polpa, com o passar do tempo, ela tem uma diminuição na capacidade de resposta, porque nós temos a diminuição de células, o aumento de fibras, a diminuição também, né, principalmente da irrigação e da inervação. Isso acontece também porque começam a haver algumas obliterações de vasos sanguíneos, como também de nervos, né, em polpas mais velhas. Outra coisa que acontece, redução do volume pulpar. Lembra que a gente falou que a gente tem sempre a deposição de dentina secundária durante toda a vida do dente? Então, isso vai com que diminua a câmara pulpar, tanto na coroa como também nos seus condutos radiculares, né? Então, aqui nessa foto da direita, eu estou mostrando um corte histológico de desgaste, mostrando meu esmalte, minha dentina e aquele espaço vazio dentro a minha câmara pulpar. E eu tenho os meus condutos radiculares, aqui na esquerda daí uma foto maior, só mostrando o conduto radicular, só da polpa da raiz. E olha como ele já se encontra, que é obliterado, fechado, né? Cheio de dentina secundária. Então, por isso que às vezes é tão difícil a gente, por exemplo, tratar o canal, fazer a endodontia, por exemplo, desse molar aqui que nos apresenta, porque os condutos já estão bastante fechados de dentina secundária, então é difícil o acesso a essas dentinas. Outra coisa que acontece com a polpa durante o passar do tempo é a diminuição na quantidade de células, né? Então, aqui à esquerda, uma polpa jovem, cheia de células, à direita a gente já começa a ter uma diminuição dessa quantidade de células. Então, a gente também tem uma diminuição das células ectomesenquimais, que vão poder se diferenciar tanto em odontoblastos quanto em fibroblastos. Nós temos também a transformação, né? Essa polpa, ela passa de um tecido conjuntivo frouxo. Na foto da esquerda a gente vê uma polpa cheia de células e com poucas fibras, e na foto da direita a gente já vê menos células e uma quantidade de fibras muito maior. Então ela passa de um tecido conjuntivo frouxo para um tecido, aqui está escrito demidenso, não, é semidenso, tá? Então isso acontece principalmente pelo aumento das fibras colágenas. Outra coisa que acontece é o aparecimento de centros irregulares de mineralização. São calcificações que podem ser tanto em forma de cálculos geralmente são mais redondos, né? Como pode ser calcificações difusas, que daí acontece mais geralmente nos canais, nos condutos, tá? Que são mais em forma de como se fossem de agulhas, né? Essas calcificações pulpares seriam a precipitação de sais de minerais dentro ali da minha matriz de colágeno, dentro da minha polpa, tá? Só se eles tiverem um tamanho muito grande para ser visualizados radiograficamente, senão somente em cortes histológicos. Então, aqui em corte histológico, à esquerda, a gente está vendo essas setinhas que estão apontando justamente para essas calcificações pulpares. Já nessa foto da direita, a gente consegue visualizar ali um pré-molar, né, numa vista, e na outra vista, ó, para o palatino, ali na primeira foto no sentido mesodistal, e a segunda, a radiografia no sentido palatino vestibular, né? Então ali a gente já consegue ver que o conduto do canal, ele está obliterado ali no meio, né? Ele formou ali o que a gente chama aí de calcificação difusa, né? Porque tem um sentido, né? Uma orientação longitudinal dentro do meu canal. Aqui, ó, nessa foto aqui à esquerda, eu consigo ver essa calcificação mais difusa em forma linear, né? Na minha foto da direita, também dentro dos meus condutos, já essas calcificações lineares ou em forma de
agulhas, né? Elas aparecem mais frequentemente justamente nos condutos, porque os condutos têm essa forma retilínea, tá? Então agora a gente já vai ver as patologias, né, ou as biopatologias que a gente pode encontrar em uma polpa. Antes de falar das patologias, existe um procedimento que eu posso fazer que se chama pulpotomia. Então aqui, isso é muito comum, a gente faz muito em dente descido, tá? Então aqui, ó, nós temos parece ser um segundo molar descido, com uma lesão de cárie muito extensa, né? Nessa foto superior aqui à esquerda. Na foto superior do meio aqui a gente já vê o dente isolado, removido, a lesão de cárie, e em vermelhinho a gente está vendo bastante bem a polpa. Aí na foto superior, bem à direita, a gente vê a remoção, a polpa da coroa, né? A pulpotomia seria a remoção da polpa da coroa dentro daqueles, isso é, sendo o dente isolado, né? Esse dente não pode ter contaminação de saliva, utilizando materiais totalmente esterilizados, né? Então faz aqui a remoção da polpa. Nas fotografias do meio, né, nessa primeira fotografia da esquerda, aí mostrando a polpa da coroa removida e já feito a hemostasia. O que significa hemostasia? A parada do sangramento, né? Depois a colocação ali, esse é um cimento que a gente coloca aqui, um cimento que tem essa corzinha branca, que é colocado direto em contato com a polpa e depois ali feito uma restauração, inicialmente uma restauração provisória e depois aqui foi feita até uma restauração de amálgama finalizando esse dente. Então, às vezes, se começa a ter um comprometimento pulpar já de um dente com uma cárie muito extensa, eu posso fazer esse procedimento que é a pulpotomia, muito realizado em dentes descidos, tá? Que eu faço a remoção dessa polpa coronária para tentar manter a vitalidade da polpa dentro dos meus condutos ou dentro dos meus canais radiculares. Aqui nessa outra imagem eu estou mostrando uma pulpectomia, né? Nesse caso aqui é um caso também de internet, onde a gente teve um dente traumatizado, que teve a exposição da minha polpa, onde eu tive que remover esta polpa e fazer um tratamento endodôntico. Então aqui na última foto à direita, né, dessa radiografia aqui, a gente está visualizando essa parte bem radiopaca, bem branca ali no meu raio-x, que é o meu tratamento endodôntico realizado. Eu limpo e eu repleto, eu encho esse canal com cones de gutapercha e cimentos também. Eu posso ter o que eu chamo de abscesso agudo ou crônico. Então, o que é um abscesso crônico? Quando esse meu dente já não tem mais vitalidade, tá? Tá vendo assim essa primeira foto superior à esquerda, que tem o meu incisivo e que tem uma bolinha ali sobre o meu incisivo? Aquilo ali eu chamo de fístula. Tá? Aquela fístula nada mais é do que a drenagem, né, daquela secreção purulenta produzida ali dentro da minha polpa dentária. Essa secreção ela penetra ali no osso e ela vem drenar aqui na minha gengiva. Então, geralmente, quando eu posso ter um dente que já está necrosado, com esse abscesso crônico, essa fístula, por isso que eu digo crônico, porque ele não está agudizado. Essa pessoa está com a imunidade boa, ela está combatendo, está conseguindo manter aquele processo infeccioso. Agora, se essa imunidade desse meu paciente abaixa, né, eu acabo agudizando esse meu processo. Então, aqui nessa foto superior do meio, vocês percebem um aumento de volume ali naquela região dos pré-molares, né? Tem o canino, o primeiro pré, o segundo pré. Bem sobre o segundo, acima do segundo pré-molar, eu tenho aquele aumento de volume. Aí o meu organismo não está dando conta de combater aquela infecção, então eu tenho uma formação purulenta muito maior e geralmente isso é caracterizado por uma dor, tá? E ali esse aumento de volume ele pode acontecer tanto intrabucalmente, né? Que tem essa foto superior do meio, ali por vestibular, o aumento de volume, como a foto superior à direita, a última foto, eu tenho ali um molar com uma lesão de cárie bem extensa e o aumento de volume por palatal. Essa drenagem, né, esse aumento dessa secreção também pode vir a aparecer por palatino.
Isso quando a gente está vendo intrabucalmente. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de abscesso, a gente tem que abrir o dente, drenar pelo dente, e quando esse abscesso, a gente chama, quando esse abscesso está maduro, né, quando a gente consegue visualizar ali aquela coleção purulenta, a gente deve fazer o corte dessa gengiva ali do palato ou ali da região do fundo de sulco e fazer a drenagem desse abscesso. Isso vai melhorar bastante, dar condições e colocar uma medicação intracanal para dar condições desse paciente, às vezes, e nesses casos, sim, fazer o uso de antibiótico terapia para ajudar esse paciente a conseguir combater essa infecção. Às vezes, o que pode acontecer? Nessas fotos de baixo, que a gente está vendo fotos extrabucais, com aumento de volume bem grande, com edema bem grande, tá? É que às vezes as pessoas costumam muito utilizar o calor para diminuir a dor, né? Só que se a gente usa o calor na parte externa, né, no rosto, a gente acaba, o calor acaba puxando, né, essa secreção purulenta e aí vai acabar formando, né, você vai acabar tendo que drenar esse abscesso posteriormente aí na face mesmo. Então, quando a gente tem um abscesso crônico que agudiza, a gente pode pedir para fazer a água quente ou chá quente, mas a gente deve pedir para fazer dentro da boca, para que esse pus venha drenar dentro da boca e não extra-oralmente, tá? Geralmente esses casos de drenagem de abscesso extraoral são feitos em ambiente hospitalar, tá? Muito cuidado, é muito perigoso esse tipo de situação, tá? Uma outra patologia que a gente já falou lá na aula de dentina é as reabsorções internas. Lembra que a gente falou que a gente não, às vezes podem ser causadas por trauma, às vezes causas idiopáticas, onde a gente, em vez da formação, a gente começa a ter a reabsorção da dentina, né? Então ela não tem sintomatologia, ela aparece, a gente consegue visualizar somente através de raio-x, e o que a gente consegue visualizar são regiões escuras, né? Então, reabsorvidas de dentina. Na foto superior à esquerda, bem lá dentro desse incisivo central ali, nós temos uma região mais radiolúcida. Na foto do meio, a gente tem uma região bem grande, tem um incisivo com tratamento de canal e o incisivo central e o lateral ali com uma região bem grande, com uma reabsorção interna já bastante extensa. E uma das formas que a gente tem de parar essa reabsorção interna é fazendo, né, a remoção dessa polpa, fazendo um tratamento endodôntico. Então, na última foto aqui, à direita, a gente consegue ver aquele incisivo lateral ali com um tratamento endodôntico realizado. A gente pode ter as calcificações pulpares, lembra que a gente falou? Essas calcificações pulpares, por exemplo, aqui nessa foto foi um paciente que sofreu um trauma, tá? Então, um trauma nesses incisivos centrais. Olhem só o que aconteceu, tá? Nessa primeira radiografia, os dois incisivos foram restaurados, tá? Já nessa radiografia, na radiografia do meio, a gente consegue ver que um incisivo, né, o incisivo da direita, ele começou a ter uma calcificação pulpar, justamente o que? A formação de dentina fechando completamente aquele meu conduto, tá? E no incisivo da esquerda, se vocês olharem na última radiografia superior, a gente consegue ver uma região bem lá no ápice da minha raiz, uma região bem radiolúcida, bem escura. Isso significa o quê? Que esse dente necrosou, que essas bactérias começam a se localizar lá na região no ápice da minha raiz e começam a degradar, né, a esse tecido ósseo, aí aparecendo uma lesão escura. Qual é o nosso procedimento? Tratamento endodôntico. Então, foi realizado aqui o tratamento endodôntico desse incisivo superior. Aqui na radiografia a gente vê esse incisivo da esquerda, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um incisivo que o mesmo trauma produziu no incisivo uma necrose e no outro incisivo promoveu uma calcificação pulpar.
Antigamente, as calcificações pulpares, o que que se fazia? Se tratava o canal para não deixar fechar esse canal. À medida que você visse que, depois de um trauma, principalmente, a gente tem que acompanhar todos os dentes traumatizados por até 10 anos, porque pode acontecer alguma coisa, algum problema com esse dente, tá? Que a gente já mostrou dois problemas que podem acontecer. Um é a necrose, certo? E outro é a calcificação pulpar. Antigamente se tratavam esses dentes, tá? Hoje, o que que a gente faz? Não, a gente acompanha, tá? Porque esse dente ele pode calcificar, mas ele pode não vir a dar algum problema endodôntico. Então, hoje só se acompanha radiograficamente essa calcificação pulpar. Então, o que nós tínhamos para a aula de polpa seria isso. E o que vocês devem fazer agora, a gente vai estar aberto para os questionamentos no meeting e depois vocês devem iniciar a resolução do quiz. Abraços!